E aí, pessoal, tudo beleza com vocês? Vamos dar início aqui a mais uma entrevista. E hoje eu tenho aqui um convidado, nota 10, o irmão Samuel. Irmão Samuel, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, tá certo, o convite para conversar um pouquinho. Ok. O irmão Samuel, ele é engenheiro químico, leciona aí na UFRN. Quais são as disciplinas, irmão, que o irmão leciona aí? Só uma correção, no IF, certo? Instituto Yes. Federal, certo? Instituto Federal, eu leciono disciplinas na área técnica de química, provavelmente dito. Eu leciono operações sanitárias, biocombustíveis, eu leciono disciplinas muito específicas para o curso técnico em química e para o curso superior de tecnologia de processos químicos. Beleza. E ainda é um estudioso interessado na área de teologia, né? Gosta de estudar, pelo que eu percebi, alguns temas da área de teologia, e eu convidei para falar justamente acerca disso. A gente não vai conversar sobre química, o canal não tem a ver com isso, mas vamos conversar sobre teologia. Mais precisamente, a nossa conversa de hoje é sobre homilética, tá certo? Essa palavrinha aí, homilética, é um tema bastante caro, né? Importante para quem é pregador, para quem é pastor e para interessados em geral. Então, vamos conversar acerca desse assunto. Então, irmão Samuel, eu vou direto ao ponto aqui. Vamos começar com a pergunta mais óbvia possível, que talvez algumas pessoas nunca ouviram falar sobre essa palavrinha, né? Dentro da teologia tem algumas palavras técnicas como exegese, hermenêutica, homilética, enfim. O que seria homilética? Você poderia explicar isso? Bom, se você for pesquisar na internet ou em outros livros, vai encontrar diversas definições para homilética. Mas de maneira muito prática e direta, homilética seria as orientações técnicas e até mesmo a arte de explicar a palavra de Deus através de sermões. Então, o foco da homilética é sermão, certo? Como levar a mensagem através do sermão para aqueles que estão ouvindo, tá? Existem técnicas da homilética que podem ser utilizadas em outras áreas sem ser o sermão, mas o foco da homilética é realmente aquele sermão congregacional, aquele sermão em que o pregador, o ministro, o pastor, irá levar a mensagem para uma congregação. Beleza. No caso, irmão, assim, essa palavra aí, esse conceito estaria ligado à questão de, tanto no planejamento da pregação quanto da transmissão em si, essas duas coisas, o preparo do sermão e a transmissão? Sim, o conceito de homilética, ele é bem antigo, né? Na verdade, ele deriva um pouco lá dos gregos, né? Na verdade, quem começou a desenvolver a homilética foram os gregos, os primeiros oradores gregos, e então os primeiros cristãos, né? O que são chamados, aquele período da patrística, o início do cristianismo primitivo, começou a pegar emprestado algumas técnicas de oratória dos gregos e começou a utilizar isso, né? E aí implica, assim, desde a preparação do sermão, a forma de como você vai buscar os conteúdos, como você vai linkar esses conteúdos em si, para criar uma linha de raciocínio, tá certo? Onde você vai chegar em um objetivo específico. E entra também, propriamente dito, a entrega desse sermão. Como que você realmente apresenta esse sermão e esse sermão se torna compreensível e acessível para as pessoas e, principalmente, o objetivo principal do sermão é como que o pregador acaba sendo utilizado pelo Espírito Santo para ser um mensageiro de Deus. Beleza. Tem uma outra pergunta aí para o senhor. Então, vejamos o seguinte, né? Tá uma onda, e graças a Deus por isso, né? De preocupação, principalmente talvez eu digo por conta da internet, né? De pessoas tendo contato com pregação expositiva, por exemplo, né? Então, há essa onda agora, no momento, é uma onda muito boa, de preocupação em descobrir o sentido real do texto, uma preocupação com exegese. E eu percebo, às vezes, que tem alguns pregadores que pecam um pouquinho justamente na questão homilética. Dizem mais ou menos o seguinte, olha, o importante é ser fiel ao texto, é saber o real sentido do texto, o que o texto significa.
Isso é verdadeiro? Entender o sentido do texto é suficiente ou a homilética também é importante para transmitir melhor o sentido do texto? Não sei se foi compreensível. Foi compreensível, sim. Bom, existe um tripé muito dito na teologia, né, que é simplesmente a hermenêutica, a exegese e a homilética, né? Tá? A exegese, uma compreensão do texto propriamente dito, principalmente utilizando o conhecimento das línguas originais, quando falamos principalmente da Bíblia, né? A hermenêutica para uma compreensão do contexto onde aquele texto está aplicado, um entendimento mais abrangente, né? E a homilética seria a entrega desse conhecimento para o outro, né? Como você levaria isso para o outro? Se você tira um tripé disso, você faz com que toda a mensagem ela possa vir a se quebrar, né? Você pode ter um bom entendimento da exegese, você pode ter uma compreensão muito boa da hermenêutica do texto, mas se você não consegue levar essa mensagem não atinge as pessoas. Foi uma das críticas que foram feitas, que Jesus fez aos fariseus e escribas e intérpretes da lei do seu tempo. Né? Como alguns, está lá escrito na Bíblia, alguns chegaram a dizer assim de Jesus, mas esse Jesus prega de uma maneira diferente. Quem é esse que prega com uma autoridade diferente dos fariseus, dos intérpretes da lei? Então, veja bem, os fariseus, intérpretes, escribas, todos eles tinham um conhecimento muito bom de exegese e hermenêutica, ninguém pode negar. Mas a homilética deles, a entrega da mensagem deles, era sem vida, sem força, sem o Espírito Santo para realmente atingir as pessoas. Certo? E, pouco a pouco, eles foram se desviando até mesmo do próprio entendimento, da própria exegese, da hermenêutica deles, né? E foram fugindo um pouco disso e acabaram, muitas vezes, certo? Negando a mensagem que eles pregavam e negaram a maior de todas as mensagens, que é Jesus Cristo. Beleza. Eu fiz essa pergunta porque não é incomum, né? E, como eu falei, é uma coisa muito boa esse interesse em entender o texto bíblico, é fundamental, só que não é comum a gente ver em alguns púlpitos, principalmente pessoas que estão ingressando agora, né, na pregação, não fazer um sermão, assim, propriamente dito, mas fazer comentários bíblicos. Vão lendo o texto, vão explicando o texto e fica por aí. A gente não vê uma estrutura, a gente não vê uma peça, né, homilética, não se vê tanta aplicação, é simplesmente um comentário. Desprezam a homilética. Exato. Infelizmente, o que é que a gente tem? Às vezes nós temos excelentes estudiosos bíblicos, e isso é bom. Um dos dons que a Bíblia relata, que Paulo relata nos dons espirituais, é o entendimento, o conhecimento das Escrituras. Tá? E esse dom é importante que haja na igreja. Você vai ter excelentes teólogos, que eu falo teólogo, entenda, desde o teólogo formal, o acadêmico, que fez teologia, mestrado, doutorado em teologia, até mesmo teólogos leigos, né, e amadores, como eu. Né? Eu não tenho formação de teologia acadêmica, o meu conhecimento de teologia é leiga. Né? Eu mesmo vou pesquisando, vou atrás, vou estudando sobre isso. Né? Então, assim, você vai ter diversos teólogos muito bons no entendimento, mas é preciso, sim, a compreensão de como levar essa mensagem. Porque você pode cair, mais uma vez, como eu disse anteriormente, ao risco de você ter uma mensagem difícil, não só de compreensão, mas difícil principalmente de aplicação à vida do estudante, à vida de quem está ouvindo. Né? Você vai ter dificuldade em entender, as pessoas entenderem aquilo que você quer e o que significa isso para a sua vida. Né? Que uma das maiores questões do sermão não é somente entender o texto bíblico, é o que Deus quer de mim, o que Deus deseja para mim. Certo? O texto, como diz Paulo em Timóteo, certo? Toda a escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a educação. Certo? Então, o que isso vai me repreender, me ensinar, me educar? O que aquela palavra vai me dizer? Dizer que, por exemplo, as muralhas da Babilônia eram capazes de passar 2 carruagens lá, certo? Isso é importante.
você entender, por exemplo, o significado de uma palavra, a entender que o Bereshit bara Elohim, né, o bara no texto do primeiro, Deus criou, no princípio criou Deus dos céus e a terra, e se criou, esse bará significa somente uma criação do nada, somente Deus pode utilizar a palavra bará, né, como sujeito, tá? E aí, você entender isso é importante, mas e daí? O que isso significa para mim? O que isso significa para aquele que está escutando esse sermão? Porque nós, como às vezes estudiosos, como teólogos, acadêmicos ou amadores, leigos, né? Às vezes nos admiramos, nos fascinamos com essas pequenas coisas que a Bíblia, o estudo da Bíblia vai apresentando. A gente vai vendo coisas assim, poxa, que coisa legal, eu nunca tinha visto isso, que coisa fascinante. Certo? E aí, no final das contas, o que a gente se perde? O motivo, o objetivo, a razão. Certo? Essa é a questão. O porquê que estamos fazendo isso? Para que esse conhecimento é importante? E como vamos transmitir isso para o outro? Como vamos transmitir isso para aquele que está assistindo? Numa congregação, você vai ter uma congregação muito heterogênea. Tá? Você vai ter ali pessoas de classes sociais diferentes, de idade diferentes, de crescimento espiritual diferente. E você precisa com o seu sermão, que a mensagem que você está pregando, aquela exegese, aquela hermenêutica que você fez de todo o texto bíblico, você gastou horas em cima disso, você precisa transmitir isso, às vezes, em alguns minutos, 20, 30 minutos, e que seja significativo. Certo? As pessoas precisam sair de um sermão não sabendo que o verbo parado hebraico só pode ser conjugado com um sujeito como Deus, né? Você precisa entender que isso, certo, tem uma implicação maior em sua vida. Você entender que aquele Deus Criador tem um plano especial para você, tem uma relação especial com você, que aquele Deus Criador é o Logos de João, que é aquele Deus pessoal, não um Deus distante. Então, tem que fazer esse link com o indivíduo que está ouvindo você, tá? E com a mensagem que você estudou sobre ela. Ok. Então, agora é onde o bicho vai pegar. Muito a gente falou agora, né, sobre é importante deixar o texto compreensível, entendível, com um significado real, né, para a vida dos ouvintes, que é a transformação. Enfim, mas o senhor poderia citar aí princípios homiléticos, como é que eu faço para tornar isso real? Quais são alguns princípios homiléticos que você poderia compartilhar aí com a gente, tanto na questão do preparo ou mesmo da transmissão do sermão? Bom, o princípio homilético, você vai na literatura, você vai encontrar vários. Praticamente cada livro vai apresentar diversos princípios homiléticos distintos, tá? Mas eu vou citar três, vamos facilitar aqui a nossa conversa. Vou citar três para a gente entender. Primeiro de tudo, o preparo, certo? Nós temos que ter um preparo de conhecimento, um preparo da palavra de Deus, como Paulo, muitas vezes cito Paulo, porque Paulo foi, sem sombra de dúvida, um dos que mais aplicou os princípios homiléticos que a gente encontra na Bíblia, né? E Paulo diz, maneje bem, esteja apto a manejar bem a palavra que você está defendendo. É um conselho que deu para Timóteo, certo? Saiba o que você está falando, né? Estude, leia, compreenda, tenha uma boa base bíblica. Acho que o princípio principal, ou talvez o fundamento que solidifica a homilética, seja uma boa compreensão do que você vai falar. Sem você compreender o que vai falar, você pode estar falando até muita coisa bem, mas sem significado e sem impacto para a vida das pessoas. Tá? Verdade. Beleza. Bom, aí nós temos então que o primeiro princípio, certo? Tem uma boa base do que você está falando, né? Estude, tenha um bom conhecimento, solidifique o seu conhecimento. 2, certo? Se preocupe com as pessoas, tá? Às vezes nós nos preocupamos muito sobre como eu estou entendendo, como que eu sei, como é que eu compreendi, e nos esquecemos daqueles a quem nós estamos levando a mensagem.
Então, o pregador, ele não pode jamais esquecer das pessoas. As pessoas são o ponto principal. Eu tenho que estar com foco na mensagem e para quem essa mensagem está sendo levada. Né? A ideia principal de uma pregação realmente baseada nos princípios homiléticos é eu realmente entender qual é o meu público-alvo. Quem ele é, qual a formação dele, certo? O Jesus, o mestre dos mestres, o maior de todos os pregadores, se preocupava tanto nisso que ele olhava detalhes específicos, tá certo? Perdão, desculpa. Detalhes específicos com relação a quem ele pregava. Né? Então, você vai ter as parábolas baseadas em diversos elementos agrícolas, né? Elementos do campo, né? Você vai ter ele falando sobre sementes, falando sobre ovelhas. Por quê? Porque era o público, aquele público entenderia melhor daquela maneira aquela mensagem. Mas quando ele vai conversar, por exemplo, com Pilatos, tá? Ele tem uma conversa de um nível um pouco mais alto. Né? Pilatos começa a conversar sobre o que é a verdade, certo? Ele começa a ter uns questionamentos mais filosóficos naquele momento, e Cristo sabia que poderia ter uma conversa mais filosófica, uma mensagem de um nível diferente com Pilatos. E assim ele fez. Né? E com os discípulos, tinha momentos em que ele dizia claramente para os discípulos: eu não posso dizer tudo para vocês, porque vocês não vão compreender tudo. Né? Então, o Cristo sabia como levar a mensagem de acordo com o público que ele tinha naquele momento. E o pregador tem que entender isso. Tá? Nós, quando vamos fazer uma pesquisa, queremos preparar o sermão, às vezes queremos derramar todo o conteúdo que nós pesquisamos. Né? Isso. E nos esquecemos que nem sempre o nosso público vai assimilar todo aquele conteúdo que a gente pesquisou. Às vezes é melhor, como disse Paulo, eu falar poucas palavras e ser compreensível do que falar muitas e não ser entendível. Claro que ele falou essa frase no contexto da glossolalia, das línguas estranhas, das línguas... mas eu acho que é aplicável demais para o sermão. De que adianta falar um monte de palavras, um monte de coisas que as pessoas não estão entendendo? Eu vejo muitas vezes pessoas muito boas mesmo. São teólogos excelentes, mas eu vejo muitas vezes pecarem, por exemplo, em usar muitos termos técnicos e usar às vezes muito neologismos. Né? Por exemplo, o cara vai estar pregando em uma comunidade na igreja e vai falar sobre até mesmo hermenêutica, exegese, utiliza essas palavras que as pessoas, o que é isso, não sabem o que é, certo? Uma vez eu vi um pregador mencionando, soltou apenas o conceito e não explicou o conceito, em uma congregação que eu vi que era uma congregação mais simples, que às vezes não tinha uma base teológica tão forte, esse termo que ele utilizou, estava na ponta da minha língua, certo? Prelapsariano. A natureza pré-lapsariana, pós-lapsariana, e assim, até mesmo, talvez alguém que vai estar assistindo aqui a nossa conversa vai perguntar o que é isso, tá? Então, soltar apenas esses conceitos sem se preocupar com quem está ouvindo, certo? Pode soar, certo? Pô, o cara sabe, o cara utiliza termos técnicos, o cara sabe. Usar termos técnicos não significa que vai ser compreendido. Termo técnico você usa para quem sabe, certo? Por exemplo, eu suponho que você sabe o que é um prelapsariano, o que é uma natureza prelapsariana, certo? E eu posso utilizar esse termo porque eu sei que você já sabe. Isso vai economizar, certo, da minha parte, entendimento de explicar isso, né? Mas, no final das contas, certo, não adianta nada utilizar isso para pessoas que não sabem. Né? Então, se usar, melhor... e não Cristo. Isso, se for usar, explicar. Muito bem. Qualquer palavra, certo? Que seja realmente soe na sua mente, será que as pessoas sabem? É melhor explicar. Tem até um detalhe.
Tem um erro que às vezes é muito comum, de que nós supomos, muitas vezes, que as igrejas conhecem já, por exemplo, muitas histórias bíblicas, muitos relatos bíblicos. E aí você diz, como foi no caso de Balaão com a jumenta, certo? E Deus interviu. Mas às vezes a igreja não conhece, ou tem pessoas ali, um público que não sabe a história. Então, se você puder resumir um pouquinho, certo? Resuma, tá? Claro, você não vai se estender o seu sermão para explicar tudo e todos os detalhes. Mas você tem que pensar que tem pessoas que não dominam todos os conhecimentos bíblicos, não dominam todas as técnicas. Se você for ver o sermão de Paulo, certo? No livro de Atos, ele é muito repetitivo. Paulo repete várias vezes histórias bíblicas do passado. Tá? O sermão de Pedro, aquele que ele batizou 3.000, ele faz uma defesa a respeito da pessoa de Jesus Cristo, a respeito da ressurreição de Jesus Cristo, certo? E ele relembra alguns conceitos do passado, alguns eventos do passado. Tá? E ali ele tinha o quê? Um público bem heterogêneo. Tá? Ali tinha vários neófitos, muitos que eram prosélitos, né, que estavam começando o entendimento do judaísmo, tá? Mas ele pegou e disse, não, é o melhor explicar do que simplesmente soltar isso à toa, né? E ele explica, tá? Claro, isso é como posso dizer, é o Espírito Santo trabalhando, né, tá, com ele. Mas eu me estendi muito nesse segundo ponto. Mas você perguntou princípios homiléticos, eu falei um, né, que é o fundamento bem, né? 2, lembre-se do público-alvo, de quem vai estar ouvindo, tá? E 3, você não está só. A homilética, certo, diferencia muito da oratória. Depois pode conversar um pouquinho diferenças maiores, mas a maior diferença da homilética em relação à oratória é de que você não está só. A homilética não é um homem levando a mensagem para outras pessoas. A homilética, certo, é o ser humano com o poder divino. É o ser humano limitado com o poder ilimitado atuando sobre ele, tá? O sermão de Pedro, tá? Ele, se você for ver o sermão aliado do que batizou 3.000, tá? Eu não imagino um pregador que, na verdade, era um pescador, ser capaz de pregar um sermão daquele somente pelo seu conhecimento, somente pelo seu background de vida. Não, certo? Ali foi o poder do Espírito Santo atuando na vida de Pedro, tá certo? Você vai encontrar quando Paulo está pregando lá e chegam para ele e dizem, o governador diz, você quase me convenceu a ser um cristão, certo? Aquilo ali era o Espírito Santo atuando. Claro que Paulo era um erudito, um homem fantástico, mas ali era o Espírito Santo junto com Paulo. Tá? Nós temos que lembrar de que nós não estamos sós como pregadores. O terceiro princípio básico é você não estar só. Busque o poder do Espírito Santo. Eu já vi pregadores de alto nível acadêmico pregarem sermões muitíssimos fracos, péssimos sermões, tá? E já vi pregadores que simplesmente me tocaram de tal maneira que eu percebi o poder do Espírito Santo dele, e era um homem simples, um dos melhores sermões que eu ouvi foi de um plantador de coentro. Um plantador de coentro, certo? E ele levou a mensagem para um público, e eu disse, meu pai, que mensagem fantástica, maravilhosa, certo? Claro, o Espírito Santo atua tanto no mensageiro quanto também naquele que recebe a mensagem. O Espírito Santo trabalha nesse caminho, tá? Mas não podemos esquecer isso, tá? Você não está só como pregador. Tem o Espírito Santo que pode fazer, pode e deseja fazer um milagre, certo? Você tem que pensar que o seu sermão precisa ser um milagre, precisa ser maior do que você. Você pode ter feito a melhor pesquisa do mundo,
as melhores pesquisas exegéticas, hermenêuticas, as melhores pesquisas arqueológicas, certo? Mas o Espírito Santo tem que estar com você para você realmente atingir o seu público. Amém, amém. Muito bonitas essas suas palavras finais aí, né? Porque deixa bastante claro claro que técnica é importante, estudar o texto é de extrema importância, tudo isso aí é muito significativo e é fundamental, mas não é uma atividade que diz respeito somente a um esforço humano, né? Você vê pessoas, de fato, pessoas simples, sem ser muito letrado, e a sua mensagem alcança o coração de pessoas porque é um trabalho de Deus, no final das contas, é do Espírito Santo. É uma atividade espiritual e não meramente técnica, né? Então, muito bonito. E a última, você até tocou no ponto dessa nossa outra pergunta. Há alguma relação entre oratória e homilética? Tem algo a ver? Sim, tem a ver sim, tá? A homilética, ela utiliza, sim, princípios da oratória. A homilética utiliza técnicas da oratória. Tá? Um dos maiores problemas clássicos de quem deseja pregar, muitas vezes, o medo de falar em público. Certo? O medo de falar em público é algo, não sei se já deve ter ouvido falar, é repetido várias vezes isso. Dentre as fobias do mundo, a mais comum de todas é o medo de falar em público. Tá? É a mais comum de todas. Certo? Você vai ter pessoas com medo de altura, medo de lugares fechados, medo de lugares abertos, medo de pessoas, mas o medo de falar em público, ele está em quase 40% a 50% da população humana. Né? É um número alto. Tá? E eu, como professor, eu vejo isso nos meus alunos, né? Eu percebo isso facilmente, né? Então, eu apresento seminários para eles, tudo. Na verdade, eu tenho um curso de oratória específico para apresentações acadêmicas, né? Eu ministro esse curso para os meus alunos, né? E apresento esse curso também e estou tentando ver se eu monto esse curso para ser um curso também online, tá? Mas por enquanto ainda não. Não é nem propaganda do curso, porque ainda não. E é focado para apresentações acadêmicas, né? É focado para TCC, monografia, dissertação. Então, vamos voltar ao tema, né? Para não dizer que eu estou fazendo propaganda de algo que nem tenho ainda. Fica à vontade, fica à vontade. Bom, voltando. Então, o que acontece? Utiliza sim, nós utilizamos técnicas, né? Se você for atrás, né, os primórdios da homilética, e aí você vai lá, Agostinho, São Tomás de Aquino, né? Eles citam os primeiros mestres na oratória grega, né? Eles citam diversos pesquisadores na área de oratória da sua época, né? E hoje mesmo, se você for atrás de livros específicos, o Tim Keller, certo? Tem um livro chamado Pregação, muito bom. Quem não conhece Tim Keller é um pregador evangélico, tá? E ele tem diversos livros muito bons, e tem um que eu gostei muito chamado Pregação, o nome do livro. Eu recomendo esse livro, tá? E ele faz citações de oradores, né? Não cristãos, né? Não denominacionais, tá? E sim, nós fazemos o uso dessas técnicas para combater o medo de falar em público. Nós utilizamos técnicas para como voltar, você se desviar do seu percurso, do que eu estava falando, e voltar para lá, que foi exatamente o que eu fiz agora. Eu desviei do que eu estava falando e voltei agora para o tema, tá certo? Como você organizar sua linha de raciocínio, como você entregar realmente o que você propõe ser. Tá? Então, sim, a oratória tem diversas técnicas que é utilizado pela homilética, mas, sem sombra de dúvida, o que talvez diferencie mais a oratória da homilética é a motivação e o objetivo. Você pode ter uma oratória maravilhosa, você pode ser um excelente orador, tá? E nós temos pregadores que são excelentes oradores, mas às vezes não temos pregadores que são excelentes pregadores. Tá? A motivação que nos leva a pregar, diferente de fazer um simples discurso, é levar a pessoa de Jesus Cristo ao pecador.
Temos que sempre ter isso em mente. O nosso foco é levar a mensagem de Deus, é levar a mensagem, as boas novas de salvação, é levar a mensagem de que Jesus Cristo morreu por nós, é levar a mensagem de que essa morte nos permite alcançar uma graça que nós não merecemos, levar a mensagem de que essa graça irá nos conduzir a um novo céu, uma nova terra que não terá mais pecado. Se nós tivermos isso em mente, vamos fazer uma distinção gigante entre oratória e homilética. Você pode fazer um discurso belíssimo, que ao final as pessoas vão apertar sua mão e dizer parabéns, foi ótimo, né? E você pode simplesmente fazer uma pregação de tal maneira que alguém vai chegar, às vezes, no seu pé do ouvido ali e dizer, irmão, obrigado, hoje eu encontrei meu Salvador. Amém. É muito mais impactante o sermão do que um discurso. É muito mais motivador, certo? O sermão do que um discurso. Além de que tem uma recompensa muito melhor o sermão do que simplesmente uma aula técnica que você está apresentando, né? Então, você pode ter técnicas fantásticas de oratória, mas lembre-se, o sermão não é você, não é sua mensagem, não é sua técnica, o sermão é simplesmente aquele pecador que está lhe ouvindo, está ouvindo um outro pecador, sabe que Deus está ali usando aquele pecador para levar a mensagem de que tem uma salvação para ele. Amém, amém. Isso é de fundamental, de extrema importância a gente se acordar disso, né? Eu acho que, assim, se a gente for pensar, a gente consegue aqui identificar diversos pregadores, sei lá, que são de fato excelentes oradores e que não pregam absolutamente nada da mensagem de Deus, né? Da palavra de Deus. Hoje em dia está uma onda de pregador coach, né? Também, no nosso sentido da palavra, e que só quer motivar, e a motivação que desconsidera muitas vezes aquilo que está prescrito na palavra, descrito na palavra. Enfim, então, de fato, isso é muito verdadeiro. A oratória é muito importante, mas a oratória sozinha em si é um discurso vão, né? Hitler era um excelente orador, nem por isso. Exato, pronto, você mencionou, fantástico, os pregadores coach, né? Vamos assim dizer, né? Eu pessoalmente eu não tenho nada contra os coaches, não, certo? Eu conheci já coaches que sejam sinceros, não são charlatães. Você vai ter muitos coaches charlatãos também. Mas vamos aqueles pregadores motivacionais, né? Eles são o outro lado da moeda. Você vai ter o quê? Pregadores com oratória fantástica, pregadores muito bons, certo? São pregadores bons. São pregadores que às vezes eu paro para assistir. Cara, que legal o cara está falando. Tá? Mas vazios da mensagem, certo? Vazios do fundamento que é a palavra de Deus, tá? As pessoas precisam entender, como disse você, que é um tripé em relação ao conhecimento, a exegese, a hermenêutica e a homilética trabalham juntos para que se tenha uma mensagem sólida para levar essa mensagem para as pessoas, tá? Se você não tem isso, você não consegue transmitir isso, tá? Então, nós precisamos, sim, ter esse conhecimento muito bem estabelecido para entender que não adianta ser só um bom orador, você pode ser. E você vai atrair muita gente. Você vai atrair muita gente para você. Você vai atrair muita gente para você, mas não para Cristo. Certo? Verdade. E não para a pessoa de Cristo. Isso é difícil. Isso é complicado. Muitos oradores, coach, né, e às vezes nossa igreja acaba tendo alguns desse tipo, gostam de falar a mensagem que as pessoas querem ouvir e se esquecem que Deus às vezes traz mensagens que nem todo mundo quer ouvir, mas é preciso serem ditas, né? E aí entra em outro tópico sobre o que sermão deve ser pregado, certo? O que é que o sermão realmente deve falar para as pessoas, né? Entra já em outras conversas sobre sermão e homilética. Beleza, e talvez seja um tema futuro aí que com certeza eu vou lhe chamar novamente até para a gente poder tocar. Tem muitos outros pontos relacionados à homilética que podem ser discutidos, né? Hoje a gente vai ficar mais ou menos nessa nossa conversa de até então. Tudo bem.
Mas eu acho que seria um bom resumo sobre homilética, né? Estaria ligado justamente a isso, né? Ao conteúdo, tem que ter conteúdo, tem que ser um conteúdo bíblico, mas também essa preocupação com a forma, né? No preparo de como transmitir, que linguagem utilizar, se preocupar, como você disse aí, né? Ter a base, que é entender o texto, se preocupar com o público, que linguagem eu vou usar, de que forma eu vou falar, para que o objetivo seja alcançado, que é o quê? É justamente levar pecadores aos pés do nosso Senhor. Minha última questão, irmão, não é nem questão, na realidade, é suas considerações finais sobre o assunto, se tem alguma coisa a mais a falar, e também alguma literatura que você julga importante aí, para quem gosta do tema e se interessa aí, quer se aprofundar. Literatura já indiquei uma, né? Eu não trouxe, infelizmente esqueci, tá, de trazer. O Tim Keller o Tim Keller, Pregação, para mim, acho que considero um dos livros mais legais que eu já li sobre pregação, propriamente dito, tá? E tem outros que a gente pode encontrar facilmente pela CPB e tudo, mas agora, no momento, eu não estou lembrado aqui, tá bom? Agora, o que eu posso dizer no final das contas, tá? É que Deus pede pregadores, sim. Nós carecemos de mais homens e mulheres, tá certo? Que levem a mensagem que ele escolheu, que ele pregou, tá? Olha, sinceramente, não se limite. Como disse anteriormente, muitas vezes a gente se esquece de que nós não estamos sós no ato de pregar uma mensagem, de levar um sermão. Nós temos o Espírito Santo. E tem homens e mulheres que acabam, às vezes, se limitando, né? E dizendo, não, eu não consigo pregar, eu não consigo falar, eu tenho medo, eu gaguejo, como diria Moisés, eu sou pesado de língua, né? Ou como Jeremias disse, eu sou tão novo, Senhor, eu sou muito novo para poder levar a tua mensagem, né? Assim, sinceramente, acho que a gente limita muito o que o Espírito Santo é capaz de fazer em nós, né? Claro, se Deus quiser, se Deus desejar, ele pode derramar o Espírito em você de tal maneira que, de maneira sobrenatural, você se torne, sim, um pregador da noite para o dia, se ele assim o desejar, tá? Como ele fez no passado, tá? Agora, eu não posso dizer que normalmente você se torna um pregador dessa maneira. Um bom pregador, ele leva um tempo, leva um percurso, mas ele se coloca à disposição. O mais importante é isso, é ele se colocar à disposição de dizer, Senhor, eu estou aqui, eu estou à sua disposição. Então, o que eu posso dizer? Faça uma oração. Se você deseja pregar a mensagem de Deus, fazer um sermão, levar a mensagem, faça uma oração. Se coloque à disposição a Deus, não necessariamente aos homens. Quando a gente fala se coloca à disposição, a gente pensa muito assim, eu já vou falar lá que vou botar na escala de pregação, certo, na minha igreja, tudo. Não necessariamente. Você pode até dizer, talvez, mas se coloca à disposição de Deus, certo? Diga, Senhor, eu desejo ser usado aqui na forma de ser um pregador ou uma pregadora. Eu desejo, Senhor, levar a mensagem. Senhor, me habilite a ter um conhecimento fundamentado. Me habilite, ó Pai, a olhar o outro de como eu posso levar a mensagem. Me habilite, Senhor, a entender que eu preciso de Ti para levar essa mensagem. E eu estou à disposição. Quando o Senhor desejar me usar, eu estou pronto. Certo? Eu vou da maneira como eu estou, eu irei pregar a tua palavra. Se eu receber algum convite, se eu receber algum chamado, eu não vou negar. Porque nós temos muitas vezes, são irmãos que acabam negando o chamado de Deus. Né? Lembre-se, quem está assistindo, talvez o ancião da sua igrejinha lá, tá certo? Ou aquele diretor de grupo, tá? E acaba convidando você para levar a mensagem. Às vezes é Deus utilizando aquele ancião, aquele diretor de grupo lá que chama você e diz, irmão, você pode pregar na quarta-feira? Tem quase ninguém na quarta-feira, porque a oração às vezes tão pequena, certo? E a pessoa pega e diz, não quero, não posso, tenho medo, não sei o quê. Confie em Deus, certo? Talvez você vá tremer na primeira vez. A primeira vez que eu preguei, eu tinha 13 anos de idade. Eu tremi feito vara verde, tá? Minhas pernas tremiam.
Um irmão disse que eu era o pregador motoqueiro, que eu cheguei atrás do púlpito, segurei o púlpito assim, certo? E fiquei ali, segurando o púlpito para não cair. Tá? Tremi muito, tá? Mas Deus desejava que eu começasse a pregar ali, daquele jeito, do jeito que eu estava, inexperiente, um menino, certo? Mas Deus quis que eu começasse a pregar daquele jeito, tá? E talvez Deus queira que quem esteja assistindo, você que esteja assistindo, Deus quer que você também comece a pregar talvez do jeito que você está hoje. Ele chamou um pescador como Pedro, chamou diversos homens que muitas vezes você pensa, não tem, chamou mulheres, certo? Na igreja adventista nós temos um caso muito clássico, chamou Ellen White, uma menina que não terminou o ensino fundamental, certo? Com problemas respiratórios, com problemas sérios, uma pedrada no rosto. Deus escolheu essa menina para isso. Tá? E assim, Deus pode escolher homens de grande intelecto, homens de pouco conhecimento técnico, mas ele pode habilitar a todos de acordo com o que ele convém. Temos que lembrar disso. Amém. Mas, rapidinho, não podemos esquecer que precisamos, certo? Ainda assim, sempre estamos bem preparados. Eu valo sempre lembrar isso, certo? Não vamos esquecer, certo? De que é bom prepararmos cada vez mais. Pregue com o que você tem hoje. Se você só conhece a parábola do semeador, prega a parábola do semeador. Do jeito que você conhece, tá? Agora estude mais, pesquise mais, esteja pronto também para o Espírito Santo dar outro dom, que é o dom do entendimento, o dom do conhecimento. E ele também pode lhe dar esse dom, não precisa só dar um, ele dá vários, de acordo com que a vontade dele e a necessidade dele. Verdade. Meu querido, muito obrigado aí, foi ótima a conversa. Deus continue abençoando.